Oi, pessoal. Hoje eu vou comentar um artigo novo sobre preenchimento de lábios. Tem algumas particularidades, o preenchimento de lábios foi mudando ao longo do tempo, né? E esse artigo é bem interessante que ele mostra abordagens diferentes. Nenhuma das abordagens que ele mostra é a que eu uso atualmente, mas eu já passei por todas elas. É um artigo também do Cotofana, uma dica que eu dou para vocês, Cotofana ele é sensacional em estudos em cadáveres. Então, ele mostra planos, ele divide a pele da gente em camadas. Depois eu posso até mostrar para vocês. Tanto que são interessantes, é um cara bem estudioso. Bem interessante a gente acompanhar os artigos dele. É só pesquisar no PubMed aí. Ele publica muito. Então, eu vou colocar a tela aqui do artigo. Enfim, então aqui, ó. Treating the lips and its anatomical correlates in respect to vascular compromise. Então, basicamente, a abordagem dos lábios de acordo com os padrões vasculares e os riscos que isso pode acometer. Então, um trabalho agora de 2019, numa revista de plástica. Eu vou mostrar só o que interessa mesmo para não alongar. Em relação ao contorno labial, né? Basicamente, quando a gente faz um preenchimento labial, a gente avalia primeiro o contorno, depois o volume e a forma, né? Então, para o contorno, ele vai, que é basicamente a primeira foto que ele coloca, mas basicamente você tem que avaliar seu paciente, de contorno, de volume ou de forma, né? Então, no contorno, ele mostrou algumas aplicações e sempre mostrou o cadáver, né? A peça no cadáver, onde colocaria. Essa aplicação é com agulha, nessa técnica geralmente 3 pontos, sempre indo na transição entre a pele e a mucosa. E ele mostrou que aqui é uma aplicação subdérmica, né? Dérmica, subdérmica. E nesse caso, essa é uma esquematização que ele fez na forma de desenho, onde aqui é a pele, onde você pode ver aqui pele, aqui é a mucosa. O pontinho vermelho seria a artéria labial e o pontinho verde é onde posicionou o preenchedor. E o preenchedor aqui está marcado em azul e a artéria em vermelho. Então, há uma distância relativamente segura para os preenchimentos de contorno usando agulha. Da mesma forma, ele mostrou do outro lado, também, só que agora preenchendo um pouquinho do lábio inferior. Também ele mostrou que o posicionamento também com agulha, só que aqui ele usou a 27G e aqui ele usou a 30G. Então, mostrou que também há um posicionamento dérmico subdérmico e uma distância segura. Aqui a artéria já se posicionou na camada muscular. Mesmo assim, é uma distância segura. Quando a gente pensa já em volumização, e essa é uma técnica que eu já usei, ele mostrou primeiro usando agulhas, entrando por orifício de entrada bem um pouco acima da transição pele e mucosa. Ele observou que aqui, quando preenche dessa forma, com a agulha, o preenchedor ele fica posicionado na camada submucosa, mais uma vez, pele, mucosa, músculo, e bem próximo de artérias. Então, o risco de injeção intravascular é bem maior. Nesse, ele já mostrou uma distância maior. Essa aqui é uma técnica que eu realmente nunca usei. Geralmente 7 milímetros, ele aponta aqui no artigo. E olha, observa a variabilidade de cada cadáver. Então, aqui em cima, as duas artérias estavam principalmente na submucosa, aqui já tinha mais na submucosa e na muscular. E houve, mais uma vez, o posicionamento do preenchedor foi na camada submucosa próximo da artéria, então com risco de injeção intravascular. Na outra forma, ele usou cânula, né? Aqui ele mostrou com a entrada perto do modíolo, né? Geralmente ele mostrou no artigo 0,25 ml nesse trajeto retroinjeção. O posicionamento ficou na camada submucosa e as artérias eram uma variante muito grande. Tinha artéria tanto subcutânea, que é raro, eu vou mostrar para vocês, mas a maioria estava na camada submuscular. Então, relativamente seguro nessa posição. Mas, nesse paciente, pela variação arterial, ou seja, anatômica de cada um, já o posicionamento ficou bem próximo. Aqui, para o lábio inferior, ele fez as mesmas abordagens. Primeiro com agulha, mostrando o posicionamento bem próximo da artéria labial inferior, partindo aqui bem próximo da transição, mucosa e pele, aqui já distante, olha a proximidade. Então, é interessante que ele não observou nenhuma injeção intravascular no cadáver. Mas por ele ter injetado o material dentro da artéria antes, ele acredita que mesmo se tivesse injetado, não seria possível visualizar. Que no indivíduo vivo,
né, ele não acredita que seja tão seguro assim, né? Ele falou para reavaliar. A conclusão é que o artigo ele fala que o profissional que está fazendo o preenchimento tem que ser bem experiente, porque o risco é bem aumentado. Ele até mostra em proporções que eu vou mostrar agora há pouco. Aqui é com cânula, então aqui a cânula, nesse caso, mostrou uma distância relativamente segura, mas mais pela variabilidade anatômica desse cadáver. E esse aqui também, do lado esquerdo do paciente, olha para você ver, no paciente de cima já era um procedimento mais seguro e aqui um procedimento com maior risco. Né? Então, o que ele mostrou na discussão que é interessante? Aqui ele relacionou as linhas labio-mentonianas. Né? Então, as labio-mentonianas são bem seguras, porque as artérias, você posiciona, tanto com a agulha quanto com o cano, a maioria do preenchedor fica na camada muscular, do músculo orbicular da boca, ao passo que a artéria está bem submucosa, aqui a agulha e aqui a cânula, para você ver que está bem seguro. Então, o que eu até destaquei aqui, ó, o que ele concluiu? 60% dos casos de aplicação com agulha, o produto estava bem próximo de artéria, ao passo que com cânula em 57% dos casos. Então, você vê tanto que é complicado esse preenchedor. E ele fala em relação à variabilidade anatômica, que na verdade é um trabalho anterior dele, né, não desse em si. O que ele mostrou? Que a artéria labial, ela em 78% dos casos está na submucosa, em 17% na intramuscular e só em 2% na camada subcutânea. Então, os preenchimentos subcutâneos na área dos lábios é muito mais seguro. Particularmente, eu preencho com cânula 22 e sempre com acesso aqui no arco do cupido. Por quê? Porque aqui a artéria labial está no ramo terminal, os lábios são menos calibrosos, né? E eu sempre preencho numa camada subcutânea. Lembrar que quando eu falo subcutânea, é óbvio que aqui é subvermelhão, né? Mas não é submucosa, mucosa seria por dentro, né? Então, preenchendo subcutâneo, subvermelhão, a possibilidade de ter um vaso é mínima, né? Ou seja, 2%, né? E na parte inferior, eu também faço da mesma forma também, sempre espalhando com a mão. Então, é um procedimento bem mais seguro. Então, basicamente é isso, esse artigo é bem interessante, sugiro lerem, mas não só lerem, como também estudar as publicações do Dr. Coutofana, que é bem interessante. Então é isso, espero que gostem. Qualquer coisa, comente, pergunte. Se tiver alguma sugestão. Basicamente, como eu atuo muito em cirurgia dermatológica e em procedimentos estéticos, e eu leio bastante isso, eu vou focar mais nisso. Mas se sugerirem alguma coisa, eu posso até pesquisar e ver o que eu posso fazer para vocês. Obrigado, gente.